O louvor pode descer, tá certo? No final vocês voltam. Você já falou com seu irmão hoje ou ainda não? Queria que você olhasse para ele e dissesse: seja bem-vindo, querido, a esse lugar. Aleluia, amém? Glória a Deus, o Senhor é muito bom. Nessa noite nós vamos estar dando continuidade ao tema das quintas-feiras, amém? Que é sobre submissão. E o tema desta noite, dentro do tema de submissão, é as bênçãos que eu e você recebemos ao sermos submissos, e também vamos ter os malefícios da insubmissão, tá certo? Então, os benefícios daquele que é submisso, as recompensas, e os malefícios daquele que, infelizmente, não é submisso ao Senhor, à sua palavra, às autoridades que estão com uma unção específica sobre a nossa vida, tá certo? Eu queria que Flávia abrisse lá em Romanos 13:1, amém? Aleluia. Romanos 13:1, para a gente dar início nessa noite com esse versículo. E a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, ó: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Próximo versículo. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Amém? Então, amados, qualquer autoridade que esteja sobre a sua vida, ela foi constituída por Deus. Amém? O seu pastor é uma autoridade que foi constituída por Deus. O seu patrão é uma autoridade que foi constituída por Deus. Há uma unção de autoridade sobre ele. O seu pai e a sua mãe são autoridades que foram constituídas por Deus. Aí vamos trazer também para o meio governamental. Todo político, ele tem uma unção específica derramada sobre a vida dele. Você vai dizer: não, Toto, mas tem político que não governa de forma correta. Mas aí foi eu e você quem escolhemos. Deus não tem culpa de nada. No momento que ele entra no cargo, vamos dizer, entra no cargo de prefeito, no cargo de vereador, no cargo de presidente, há unção específica naquele cargo que recai sobre ele. Mas é eu e você quem escolhemos. Amém? Então, toda autoridade é constituída por Deus. E a palavra diz que quando nós nos rebelamos contra essas autoridades, nós estamos nos rebelando contra o próprio Deus. E às vezes a gente se pergunta por que a nossa vida em algumas áreas estão travadas ou não está dando certo. Talvez seja porque a gente não está honrando as autoridades como a gente deveria honrar e se submeter a elas. Amém? Então, a gente deve refletir sobre isso, tá certo? E nessa noite, querido, antes da gente começar sobre os pontos que eu quero trazer para vocês, sobre os benefícios da submissão e os malefícios da submissão, eu queria trazer uma breve introdução sobre o que é submissão, tá certo? Submissão, querido, é nós estarmos debaixo da missão de alguém. Amém? É estarmos debaixo da visão de alguém ou de uma instituição. Vamos trazer para o nosso âmbito de igreja. A gente está na igreja Verbo da Vida Itapetim. Deus deu uma visão ao Ministério Verbo da Vida e uma visão específica da igreja local ao pastor Roberto. Então, eu e você estamos debaixo dessa missão. Amém? E quando nós estamos debaixo de uma missão, nós temos que cooperar para que essa missão aconteça e que essa missão tenha êxito. Não é isso? Se eu e você fazemos parte da igreja Verbo da Vida, seja você um membro que sirva em algum departamento ou não, você tem que cooperar para que essa obra avance, para que outras vidas sejam alcançadas. Amém? Você que serve em algum departamento nessa igreja, você está sendo um braço para que vidas sejam alcançadas lá fora e até aqui dentro da igreja. Pessoas que vêm como visitantes e são alcançadas através da sua vida e através do seu servir. E quando você está lá fora também, a sua vida ela vai contar mais lá fora do que aqui dentro. Amém? Hoje à tarde, eu estava conversando com Deise, ela veio imprimir umas coisas na secretaria, eu estava lá em cima, e Deise estava dizendo, ministério é muito forte. Todos nós temos um ministério. Você tem um ministério da reconciliação, ganhar pessoas para Cristo, trazê-las para Jesus, para que elas sejam restauradas. Amém? Porque a sua vida lá fora é mais importante do que no altar. Porque a sua família te observa. No seu trabalho, as pessoas te observam. Amém? Na fila de um banco, as pessoas te observam. E o seu exemplo pode trazer elas ou afastar elas da presença do Senhor. Amém? Então, querido, nós temos que estar debaixo dessa autoridade. Temos que ser submissos a essa visão que Deus deu à nossa liderança. E fazer com que essa obra avance e cresça.
Porque se a obra avança e cresce, eu e você crescemos também. Amém? E essa palavra submissão, querida, ela vem do grego, que vem de uma palavrinha chamada upotasso, né? Que significa uma atitude voluntária de se ceder à vontade de alguém. Amém? Então você, de forma voluntária, você se submete a essa autoridade. Não é obrigado, mas ela vem do coração. A submissão é uma atitude do seu e do meu coração. Você honra tanto, considera tanto aquela autoridade que você se submete a ela. Amém? Que você honra ela. O que é honra, Tuti? É você ter algo ou alguém tão precioso, ter aquela pessoa tão como importante que você honra aquela pessoa, que você considera a vida daquela pessoa. Amém? Então, essa palavra submissão vem do grego, significa opotássio, atitude voluntária de ceder à vontade de outra pessoa, tá certo? Ela vem do coração e ela é exposta para fora com as suas atitudes. Tá certo? Amém. Ela vem do seu interior, ela nasce no seu coração. Amém? E o maior exemplo de submissão, querido, que eu e você temos é o próprio Jesus. Muitas pessoas dizem, não, mas submissão não vem de Deus. Mas vem de Deus, porque o próprio Jesus era o maior exemplo de submissão na face da terra. A palavra fala, querido, lá no Getsemane, que Jesus, ele veio, como nós sabemos, para morrer no meu e no seu lugar, para nos restaurar e fazer com que a gente fosse reconectado com Deus. A gente estava perdido, distante, ia para o inferno sem condição alguma. Mas quando Jesus veio, ele morreu no meu e no seu lugar. E a maior dor de Jesus não era passar pela cruz, mas era se separar do Pai por conta do meu e do seu pecado. E a palavra diz que quando ele estava no jardim de Getsemane, nos últimos instantes, antes dele ser crucificado, ele orou ao Pai 3 vezes a mesma coisa. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas no final ele disse, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então Jesus, ele tinha plano, Jesus, ele tinha vontade, mas ele decidiu se submeter ao plano e ao propósito de Deus, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Aleluia. E se Jesus não tivesse morrido no meu e no seu lugar? Onde nós estaríamos hoje? Onde a sua família estaria hoje? Então Jesus é o maior exemplo de submissão. Jesus, ele deixou o conforto de estar com seu pai e sua mãe Maria, porque ele era Deus, mas ele também era humano. Ele era Deus, mas ele também tinha sentimentos. Ele era Deus, mas ele também tinha família. E em muitos momentos ele deixou de estar no conforto do seu lar para ir pregar para pessoas, para resgatar vidas, para curar pessoas, para libertar pessoas das garras de Satanás. Amém? Então, se Jesus, o maior exemplo de submissão da face da terra, e a Bíblia diz que eu e você devemos ser semelhantes ao Senhor, devemos copiar ao Senhor. Se você é cristão, então é porque você é um seguidor de Cristo. Então, você também tem que colocar esse termo submissão na sua vida em execução também. Amém? Então, Jesus era o nosso maior exemplo de submissão. Não precisa abrir, mas lá em Marcos 14, 32 ao 52 vai falar sobre isso. Tá certo? E eu e você, querido, estamos dentro de uma visão. E essa visão, na minha e na sua vida, nós temos que vestir a camisa do nosso ministério, da nossa igreja local. Amém? Um exemplo, quando você está trabalhando em uma empresa, você vai fazer do seu jeito ou do jeito que aquela empresa lhe propõe? Você vai fazer da forma que aquela instituição lhe propõe. Amém? Porque ali há uma hierarquia. Tem o patrão e você é funcionário. Então você tem que fazer de acordo com as regras daquela instituição. Senão você não vai permanecer lá por muito tempo. Não é isso? Então a gente tem que honrar a visão a qual nós fazemos parte e nós temos que vestir a camisa do nosso ministério e nós temos que defender a visão que você tem. Imagina você sendo da Igreja Verbo da Vida e chegando na sua casa e falando mal do seu pastor ou do seu irmão do lado. Imagina você sendo da Igreja Verbo da Vida e criticando a sua própria igreja. Aí você diz, mas rapaz, não sei por que pai e mãe não vai para a igreja. Rapaz, eu não sei por que o meu colega de trabalho, eu convido tanto ele para ir na minha igreja e ele não vai. Como é que ele vai se você só vem metendo pau na sua igreja local? Não, na minha igreja tem muita gente falsa. Não, na minha igreja tem um irmão que compra, mas não paga. Não, na minha igreja, Deus que me livre. Tem tanta gente com defeito. Eu estou pensando até em sair dela.
Aí você pega e prega para o irmão: ô irmão, ô meu amigo, vamos na minha igreja hoje, vai ter um culto assim, assim, assado. Como é que você quer que ele venha se você vive falando da sua igreja? Você nunca vai alcançar eles. Não adianta você vir para a igreja e chegar em casa, tá engolindo a sua esposa ou seu esposo com 4 pedras na mão. Não adianta você vir para a igreja e chegar em casa. Quando eu sempre falei esse exemplo, né? O pastor também sempre fala. Chega o rapaz da prestação, aí você diz para o rapaz da prestação vem cobrar, né? Que é devido, ele vendeu, quer receber, e você comprou, tem que pagar. É o nosso dever. Aí você vai e diz: filho, diz a ele que eu não estou. E você estando. Que exemplo você está dando para o seu filho? Aí chega o dia de culto, você, em vez de se preparar para vir para a igreja, diz: não vou para a igreja hoje não, estou tão cansado, trabalhei o dia todo. Aí seu filho está vendo a mesma situação. Aí ele vai crescendo, vai chegar a um ponto que ele diz: não vou para a igreja não, pai, hoje não. Eu estou tão cansado ou cansada, eu vou ficar para descansar. Amém? Então eu e você temos a responsabilidade de fazer com que a palavra seja alcance pessoas na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você esteja. Não é obrigado nem você falar, com a sua própria vida as pessoas vão querer vir para Jesus. Quantas pessoas vêm visitar a nossa igreja e a gente nem conhece, ou a gente nem chama? Por quê? Eu creio que elas estão vendo frutos. Amém? Se elas não estivessem vendo frutos, elas não estariam vindo até aqui. Não é isso? Então, querido, vista a camisa da igreja que você faz parte. Eu não liguei. É muito forte, igreja. Peraí. Agora ligou, agora está azul. Amém? Então, amado, defenda o lugar onde você faz parte. Se você é do Verbo da Vida, defenda a sua igreja local. Defenda seu pastor. Defenda os seus irmãos. Há pessoas falhas, igual o pastor Tiago disse: se você for procurar um lugar onde ninguém tenha falha, só no céu. Se você quiser partir, a gente ora e você vai. Alguém quer? Quer não, né, irmão? Também não quer ir agora, não. Então, se você está... Na sua família tem gente com falha, que faz raiva, e gente faladeira, gente que mente. Tem gente que gosta de arrumar barraco. Não é uma família. Você quer deixar ela ir embora e ficar sozinho, isolado? Não, né? Você não faz de tudo para conviver? Pronto. Em qualquer igreja, seja no Verbo da Vida, seja na Batista, seja na Mundial, em qualquer lugar que você for, tem gente com falha. A gente não está no céu, a gente está na terra. Agora, quando a gente for para o céu, aí todo mundo, sem defeito nenhum, eita glória. Mas agora todo mundo tem defeito, todo mundo está sendo tratado, a alma está sendo salva, a carne está sendo colocada no lugar todos os dias. E a gente tem que começar a saber conviver com as pessoas. Amém? Você recebe? Amém. Aleluia. E a nossa responsabilidade, querido, como cristão, viver conforme a palavra nos instrui. Não é isso? Às vezes a gente recebe uma palavra dentro da igreja e quando passa daquela porta de vidro para fora, está até ali ainda perto da igreja. O que foi o culto? Qual foi a palavra? Eu não sei não. Eu só me lembro do louvor. A palavra, não sei nem o que foi dito. Não lembro nem de um versículo. É minha e sua responsabilidade guardar essa palavra no coração. Imagina chegar o dia que eu e você, a palavra diz, vai chegar o dia que eu e você não vamos ter a palavra nas nossas mãos. E se você não tiver ela dentro do seu coração? Uma vez eu vi um vídeo, querido, na China. Eu até coloquei uma vez, quando eu estava ministrando, de quando em um espaço onde tinham pessoas que estavam conhecendo a palavra de uma forma escondida, onde não era possível ter essa liberdade que eu e você temos, onde eles ganharam as suas primeiras Bíblias. Era como se fosse formiga em cima de um pouquinho de açúcar que tem ali, que elas vão para cima, corre para cima. É um enxame de abelha quando acha um alvo. A sede, a fome pela palavra. Mas hoje em dia a palavra ela está sendo deixada de lado. Amém? A gente vê até lá fora pessoas querendo mudar a própria palavra. Querendo colocar ela de acordo com aquilo que ela acha. Com os padrões do mundo. Amém? Então eu e você temos que guardar essa palavra no coração enquanto há tempo. Não é tempo de perder tempo. Se eu e você não estamos guardando a palavra, então nós também não estamos praticando ela. A gente só pratica e vive aquilo que a gente conhece. Não é isso? Um exemplo, se você vai para a escola todos os dias, mas não presta atenção no assunto, quando chegar a prova você vai tirar 0. Não é isso?
Não adianta só estar sentado na cadeira da igreja. Você tem que receber o que está sendo liberado para você. Não adianta você vir só para constar. Ó, pastor, anota aí na sua ficha de culto. Tote veio para o culto hoje. Pronto. Confirma. Não funciona assim. Você está vindo para a igreja para receber uma palavra e para mudar a sua vida, a sua casa, no seu trabalho, o seu negócio, alguma área específica que você precisa ser tratado. Você não está vindo só para constar e dizer ao irmão, estou aqui, não estou perdendo culto, não estou desviado. Amém? Aleluia, você recebe? Amém. Glória a Deus. Amém? Então, querido, nesse tema de submissão, eu e você só vamos ser submissos às autoridades se nós formos submissos primeiramente a quem? A Deus. Exatamente. Se eu e você não somos submissos a Deus e à sua palavra, que é o próprio Deus falando conosco, consequentemente nós não vamos ser submissos ao pastor, não vamos ser submissos aos nossos patrões, não vamos ser submissos aos nossos pais, não vamos ser submissos aos nossos líderes de departamento, quem serve na igreja. Por quê? Você não está sendo submisso à palavra. A palavra é que nos inspira e nos instrui a sermos submissos. Amém? E como eu já falei, submissão é você estar debaixo da missão de alguém. Não é isso? Então, querido, e ser submisso à palavra do Senhor é o quê, Tuti? É obedecer a palavra. É viver a palavra. Não é somente ouvir e guardar para si. É ouvir e colocá-la em prática. Amém? Eu queria que Flávia abrisse lá em Tiago 1:22. Amém? O Senhor é bom. Tiago 1:22, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a quem? A quem? Pronto, a palavra disse tudo. Se você ouve a palavra, mas não pratica, você está enganando a você mesmo. Você pensa que está mudando, mas permanece da mesma forma. Não é o seu irmão que está te enganando, você está enganando a você mesmo. E lá em Mateus 7:24, abra também, Flávia, por favor. Mateus 7:24 ao 27. A palavra do Senhor diz assim, ó. Aleluia. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Então, amados, quando eu e você ouvimos a palavra do Senhor e vivemos essa palavra, nós nos tornamos o quê? Fortes. Quando vem uma situação, ela não nos derruba com facilidade. Você tem mais forças para vencer aquela situação. Quando vem um sintoma de enfermidade, se você conhece da palavra, que você é sarado e curado, que doença não te pertence, que Jesus já levou sobre ele suas dores e enfermidades, você tem com que ir contra Satanás e contra aquele sintoma. Amém? Se em alguma área da sua vida você está passando por alguma situação e você conhece a palavra, você vai rebater essa situação com o quê? Com a palavra. Então você é uma casa edificada sobre a rocha. Se alguém te fere ou te machuca e você sabe da palavra que você tem que perdoar, não é, é fácil perdoar? Não. É bom? Não. Você perdoa sorrindo? Não. Perdoar às vezes incomoda. Não é isso? Mas é necessário. E se você conhece da palavra que você tem que perdoar, senão você também não é perdoado, ou senão a sua fé não funciona, então você vai perdoar. Mesmo que não seja bom. Amém? Às vezes alguém tem um rancor no coração, uma raiva por alguém. E a pessoa está lá, vivendo a vida dela, festejando, engordando, se casando, trabalhando, comprando casa, comprando carro, prosperando. E você lá, triste, depressivo, chorando dentro de casa, remoendo a situação que já foi lá 10 anos atrás. Ai, infeliz! Te perdoe nunca. Eu morro, mas não perdoo. Se Jesus voltar hoje, você morre e não vai para o céu. Fica aqui, ó. Aí tudo que outra pessoa que estava vivendo a vida dela fica para você e você fica aqui na terra.
Amém? Então, é necessário a gente conhecer da palavra para a gente poder viver a palavra. Amém? E se você não está lendo a Bíblia, então leia a sua palavra. Se você não lê, escute. Não tem empecilho e não tem desculpa para você não conhecer de Deus. Amém? E ainda mais tem os cultos, todo domingo que você recebe uma palavra poderosa. Só não vive a palavra quem não quer. Você só não muda se não quiser. Não é isso? Então, querido, quando nós somos submissos à palavra, consequentemente nós vamos ser submissos às outras autoridades. Aí muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não sei por que determinada área da minha vida eu não tenho transformação. Eu não sei por que nas minhas finanças eu oro, eu declaro e não acontece nada. Mas, rapaz, eu busco, mas não acontece nada. Eu dizimo, mas não acontece nada. Você já tentou prestar atenção em como você está lidando com as suas finanças? Será que você está lidando de forma correta? Será que você está sabendo fazer o que deve ser feito com aquilo que você ganha? Será que você está comprando além daquilo que você recebe? Será que você está querendo viver um padrão de vida que ainda não chegou? Aí você diz: mas rapaz, eu só vivo na falta. Eu devo e não tenho dinheiro para pagar. Por que será? Aí você culpa a Deus. A culpa não é de Deus, não. A culpa é sua. Aí ele diz: é o cão. É o cão que está trazendo falta. É você que está gastando demais. Gasta demais para você ver. Se o povo não vir na sua porta. O cão não tem nada a ver. Eu me lembro de uma vez, eu tinha uma ministração do pastor Cláudio Duarte, não sei se você conhece. Ele disse assim: tem gente que gasta tanto, que diz: é o cão que está comendo meu dinheiro. Aí o cão olha para ele e diz assim: eu não. Pode me colocar para lá, que eu não estou pegando nada seu, não. Então você tem que saber gerir as suas finanças. Se você ganha 1.000, você não pode comprar 1.500. Amém? Se você ganha 1.000, você tem que saber gerir. Coloque no caderno, querido. Eu ganho tanto, então isso é para isso, para isso, para isso. Eu vou reservar isso aqui, ó. Agora, se você ganha 1.000 e gasta 1.500, 2.000, como é que Deus vai te prosperar? A culpa não é de Deus, não, é sua. Amém? Você está quebrando princípio. Não está, não? Tá. Então se corrija, tá certo? Porque a culpa não é de Deus, não. A culpa é sua. A culpa é minha também se estiver errando, tá certo? Aleluia. Às vezes alguém está trabalhando em um determinado lugar, já pulando para esse lado, aí diz: mas rapaz, o meu patrão, pense no patrão que me persegue. Todo mundo, ele trata bem assim. Agora ele persegue. Por que será? Você tem honrado o seu trabalho? Tem chegado na hora ou tem chegado atrasado? Tem trabalhado ao invés de ficar conversando? Porque você foi para lá para trabalhar, não foi para conversar. Não, mas eu estou pregando. Lá não é lugar de você pregar, lugar de você trabalhar. Você vai pregar com a sua vida. Se tiver um espaço do almoço, pronto, pregue no almoço. Agora você está no horário de trabalho, de 8 às 12. Aí mete o pau a conversar e não trabalha nada, não rende nada naquele lugar que você trabalha. Ah, é o patrão que me persegue. Não. É você que não está trabalhando, você está roubando o seu patrão. Não está trabalhando porque ele está te pagando e você está indo para lá só para conversar? Para conversar, irmão, vá para casa, chama alguém, bote para conversar. Bote para fora as palavras que você tem para conversar. Amém? Então, amado, a gente tem que se analisar. Às vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida, não é por culpa de Deus, mas é por nossa própria culpa. Amém? A palavra diz que nós devemos honrar os nossos patrões e fazer para eles como nós estivéssemos fazendo para Deus. Amém? Chegar no horário, honrar, fazer aquilo que deve ser feito. Tá certo? Fazer além daquilo que você deveria fazer. Não precisa nem pedir. Não, mas eu vou babar. Não, você vai honrar. Só é favorecido aquele que honra. Eu vou trazer um exemplo para você. Quem é pai aqui? Você ama um filho mais do que ao outro? Não, né? É o mesmo amor, não é isso? Eu não sou mãe, mas né, você que é pai. Mas, um exemplo. Se tem um filho que é muito obediente
e muito submisso. Tudo que você fala, ele acata. Não te dá trabalho algum. Você não tem prazer naquele filho? Não tem prazer de abençoar a vida dele? Mas aí você pega um filho que é uma bênção, só Jesus na causa, que é desobediente, arruma briga na escola, só faz o errado. Você dá um conselho para uma companhia. Não, essa companhia aqui não, meu filho. Essa companhia vai te levar para um mau caminho. Deixe de lado. Aí ele não obedece. Você tem prazer em abençoar, em dar? Não tem. Você ama, mas você não tem o mesmo prazer que tem do outro filho. Amém? Pronto, é a mesma coisa no seu trabalho. Se você está honrando, em algum momento você vai ser favorecido. Não, mas já faz muito tempo que eu honro e nada acontece. Tudo tem seu tempo. E se você desonrar e não fizer o que é para ser feito, vai acabar sendo demitido. É pior, não é? Porque o seu patrão não quer alguém que não honre e não vista a camisa da sua empresa. Ele quer alguém que vista a camisa, que defenda a empresa, que faça o que deve ser feito, não é isso? Então honre aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, tá certo? E para a gente finalizar esse ponto, vamos trazer, queridos, para os filhos. Adolescente, jovem. Às vezes você diz, mas rapaz, meu pai, minha mãe, só vive brigando comigo. Só vive fazendo isso, fazendo aquilo. Mas você tem honrado eles? Você tem sido submisso ao seu pai e à sua mãe? A palavra diz lá em Efésios que você deve honrar o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que você vá bem em tudo que você fizer. Amém? Se o teu pai te aconselha em alguma área específica, é porque ele quer o seu bem. Um pai nunca vai querer o mal para o filho. Amém? Então, se ele diz, Joãozinho, não vai por esse lado não, porque esse lado aqui é perigoso. Joãozinho, essa amizade aqui eu tenho visto, observado e ouvido de pessoas que não é uma amizade certa, é uma amizade meio errada, que vai te levar para o mau caminho. Você acha que o pai está dando um conselho mau ou bom? Amém? Então, quando a gente honra, a gente é o quê? Favorecido. Amém? A gente é promovido. Seja no espiritual ou seja no âmbito natural. Tá certo? Então, querido, eu e você temos que ser submissos, primeiramente ao Senhor, primeiramente à palavra, e viver a palavra, e consequentemente a gente vai ser submisso a todas as autoridades que foram constituídas por Deus. Seja o seu pastor, na sua igreja local, a visão que você defende. Quando o pastor Tiago estava falando do pastor Roberto, que as pessoas estavam perguntando a ele se ele tinha ido para Brejinho, aí veio algo muito forte no meu coração. E se o pastor tivesse sido transferido para outro lugar hoje? Qual seria a sua reação? Então, amada, a gente muitas vezes só valoriza quando perde, não é? Um exemplo, às vezes você está num trabalho muito bom, aí você não honra, você não faz o que deve ser feito. Aí quando perde, mas rapaz, eu perdi meu trabalho, porque eu não fiz melhor. Às vezes você está num casamento e você não honra o seu cônjuge, esposo ou esposa, e perde. Aí você diz, mas rapaz, por que o meu casamento foi por água abaixo? Por que eu não fiz algo melhor? Às vezes você tem um filho e não corrige como deveria corrigir. A palavra diz que o pai que ama corrige o seu filho. Não deixa ele viver de toda forma. Lá em Provérbios fala que um filho entrega a si mesmo, a palavra fala em Provérbio, ele vai envergonhar a sua mãe. Mas vamos trazer, envergonha o pai e envergonha a mãe. Não é isso? Então, querido, você tem que valorizar enquanto você tem por perto. A submissão, ela vem junto com a honra. Se você não tem como importante, você não honra, você não considera. Aí quando perde, mas rapaz, perdi. E agora, o que é que eu vou fazer? Não é isso? Então, honre e considere enquanto está por perto, tá certo? Então, agora, amados, a gente vai para os tópicos que eu tinha falado para você. Benefícios da submissão e malefícios da insubmissão, tá certo? Vamos correr por conta do tempo. E o primeiro ponto, meu querido, de benefício da submissão que eu quero trazer para você é que nós obtemos segurança para a nossa vida quando nós andamos em submissão. Amém? Quando nós somos submissos, quando nós obedecemos e honramos uma determinada autoridade, nós estamos trazendo segurança para a nossa vida. Um exemplo,
nós temos a justiça da terra, não tem? E se nós fizermos algo errado, essa justiça não vai recair sobre nós? Não vai vir uma consequência da minha atitude? Se você honra, considera. Você não mata, você não rouba, você não furta, você não faz nada de errado, não é isso? Porque há uma justiça que vai recair sobre você. Não é isso? Então você honra aquelas autoridades. Se você tem seu pai ou sua mãe, se você honra aquela autoridade, é segurança para a sua vida. Quem já ouviu do pai ou da mãe dizer assim, não vai não, fulano, porque não vai dar certo. Não faz isso não, ciclano, porque vai dar errado. Não é que ele esteja declarando, é que a visão dele é mais ampla do que a minha e a sua. Quando o pastor te aconselha no seu casamento, ou em alguma decisão que você vai tomar, dentro da palavra, e você obedece, você não está tendo segurança para a tua vida? Você não está sendo beneficiado? Não está? Quantas pessoas chegaram aqui na igreja com casamentos destruídos? E Deus usou o pastor dentro da palavra para aconselhar, e essas pessoas tiveram seus casamentos restaurados. Tiveram as suas vidas restauradas. Amém? Tinha pessoas que chegaram nesse lugar sem emprego algum. E por receber a palavra e acatar as instruções, que não é somente declarar, mas trabalhar, começou a ser abençoado. Amém? Aleluia. Então, amados, quando nós somos submissos, nós temos segurança na nossa vida. Tá certo? E quando você honra uma autoridade, vai vir recompensa sobre a minha e sobre a sua vida. Tá certo? Aleluia. Segundo ponto. Temos a nossa carne em sujeição. Estamos indo contra os princípios do inferno. Tá certo? Não precisa abrir, mas lá em 1 Coríntios 9, 27 diz, Paulo falou assim, eu subjugo o meu corpo para que eu pregando a outros não seja envergonhado. Amém? Então, quando você se submete a uma autoridade, você está colocando a sua carne no lugar. Por quê? Porque a carne quer fazer aquilo que lhe dá na telha. Amém? Não, eu quero fazer do meu jeito e pronto. Eu não vou obedecer ninguém. Eu lá vou acatar a decisão do pastor. O pastor disse que vai ter um momento de evangelismo. Aí ele trouxe para a igreja, para que a gente fosse para fora, para ganhar pessoas. Eu lá vou, o pastor vá sozinho, ele é o pastor da igreja. Mas você não agarrou a visão? Não vestiu a camisa? Eu vou o quê? O pastor pregue sozinho, ganhe sozinho, cuide sozinho. Eu já dizimo na igreja, já estou fazendo demais. Tá não, querido. Seu maior ministério é ganhar almas para Cristo. Não se esqueça disso. Você também foi chamado para ofertar e dizimar, para sustentar a casa do Senhor. Mas se o Senhor diz, a sua oferta não está subindo como cheiro suave ao Senhor, não está servindo de nada. Pode estar custeando alguma coisa na igreja, tá? Mas não está agradando ao Senhor. Amém? Aleluia. Então é sujeitar a sua carne a fazer aquilo que você não quer. Um exemplo, às vezes o seu patrão lhe dá uma ordem, aí você diz, mas rapaz, só manda eu. Mas você vai. Você se submete. Amém? Você honra aquele mandado. Não é isso? Terceiro ponto, para a gente avançar por conta do tempo. Você é promovido. Amém? Quem é patrão aqui? Tem alguém que é patrão? Não, né? Mas tem pessoas que trabalham para outras pessoas, não é isso? Você já viu alguém ser promovido se ele não fizer um trabalho de excelência? Você já viu alguém ser promovido se ele está fazendo o seu trabalho de qualquer forma? Não. Alguém só é promovido se ele está fazendo bem aquilo que foi colocado nas mãos dele, não é isso? Agora, se ele está fazendo de qualquer forma, se ele não está nem aí, se ele chega atrasado, se ele não honra o seu patrão e o trabalho que lhe foi entregue, em pouco tempo aquela pessoa vai ser desligada daquele lugar. Não é isso? Então, nós somos promovidos quando nós honramos, quando nós nos submetemos. Quando nós nos colocamos debaixo daquela visão, vestimos a camisa e fazemos o que deve ser feito. Tá certo? Outra coisa, vamos trazer para o âmbito da igreja. Para quem serve no departamento, seja em qualquer departamento, querido, seja departamento de música, departamento de limpeza, ou qualquer outro departamento que exista na igreja. Se você não está honrando como deveria ser honrado, você nunca vai subir a algo maior. Tem pessoas que têm chamados
e começam a servir no departamento de limpeza, servir na gestão de culto, servir no departamento infantil, e aquela pessoa está sendo lapidada para algo maior. Mas se você não honrar a estação que você está, você nunca vai chegar naquilo que o Senhor deseja que você esteja. Amém? Então você tem que honrar a estação ao qual você faz parte para você poder chegar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. E um ponto muito importante, você pode ter o chamado que for, pastor, profeta, se não estiver debaixo da submissão de um pastoreio, você nunca vai avançar no seu ministério. Porque para ser autoridade, você primeiro tem que ser submisso a uma autoridade. Você tem que estar debaixo de uma unção. Amém? Se não estiver, esqueça. Não vai avançar, não vai prosperar, não vai fluir. Não, mas eu já fiz tantas faculdades, já fiz tantos doutorados. Meu filho, Deus é uma jumenta. Amém? Não é errado você ter faculdade, é glorioso, glória a Deus, avance e prospere. Mas não quer dizer que aquilo que você tem, ou o cargo que você tem, vai substituir a unção e o chamado que Deus tem para a tua vida. Amém? Aleluia. Outro ponto. Você cresce espiritualmente e flui em tudo que você colocar as mãos. Amém? Nenhum insubmisso cresce espiritualmente. Ele sempre vai ser uma criança. Ele sempre vai falar da sua igreja, ele sempre vai falar do irmão. Ele sempre vai criticar o pastor. Ele sempre vai criticar o patrão. Ele sempre vai ter panelinha. Amém? Ele nunca vai avançar. Não, mas fulano chegou faz um mês na igreja e já está pregando. Menina, pia. Já está servindo no departamento infantil. Já está servindo no louvor. Por que será? Porque o coração dele está mais alinhado do que o seu. Não é isso? E para a gente finalizar, por conta do tempo, a gente vai para os malefícios da insubmissão. E a gente pode trazer, amados, para os pontos anteriores, só que de uma forma diferente. Amém? Se você não está sendo submisso, você não vai ter segurança para a sua vida. Amém? A sua carne vai estar mais em evidência do que o seu espírito. Você vai viver mais da forma que o diabo quer do que o que Deus quer. Certo? Você não vai ser promovido, seja no âmbito sobrenatural de igreja, de ministério, ou no seu trabalho. Por quê? Porque você está sendo rebelde e insubmisso ao Senhor. Quando você está sendo insubmisso e não está honrando a autoridade, você está desonrando ao próprio Deus. E se você desonra ao próprio Deus e resiste ao próprio Deus, as coisas elas travam na sua vida. Elas não fluem. Você já percebeu que quando você diminui o ritmo de busca, as coisas começam a travar? As coisas param? Mas quando você começar a buscar constante, como diz lá em Mateus 6,33, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas são acrescentadas, as coisas começam a fluir de uma forma tão natural que você, meu Deus, eu nem orei. Eu só falei assim, mas Deus, eu passei numa loja, eu achei aquela camisa tão bonita, eu nem orei, Senhor, me dá. Aí quando é no outro dia, alguém vem e traz. Né? Quando você está buscando de forma constante ao Senhor, você não precisa fazer esforço, porque as bênçãos correm atrás de você. Mas quando você coloca o natural no lugar de Deus, as coisas elas empancam, elas travam, nada acontece. Começa a surgir problema, você não sabe como resolver. As finanças travam, você começa a declarar que está faltando. O medo começa a bater na porta. Surge um problema no casamento, pronto, começa a desandar tudo e começa a ir por água abaixo. Por quê? Você não está buscando no lugar certo. Quando a gente busca nas portas erradas, nunca vai se abrir a porta certa para você. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Outro ponto, para nós finalizarmos. A sua família é afetada por sua insubmissão. Uma pessoa insubmissa, ela vai trazer maldição para a sua casa. Filhos rebeldes, que não obedecem a você, que querem fazer o que o mundo faz. Amém? Que querem correr a carreira que o mundo corre. E você aconselha e você fala, o quê, pai? O senhor faz do mesmo jeito, por que eu não posso fazer? Né? Mas filho, não beba. Mas pai, o senhor bebe, por que eu não vou beber? Filho, não minta. Mas pai, o senhor vive mentindo. Eu vejo todo dia. Meu filho, compra e paga. Comprar e pagar. Pai, o senhor deve naquela loja há tanto tempo e nunca pagou. Vê fulano e sai se escondendo no meio do povo.
Amém? A sua insubmissão vai trazer insubmissão para a sua casa. Vai trazer maldição para a sua casa. Amém? Filhos rebeldes, desobedientes, que não buscam os lugares certos para estar, só procuram companhias erradas, que não ouvem você e não obedecem a você, mesmo sabendo que é o certo a se fazer. Amém? Esposas insubmissas, que não honram, que querem ser o cabeça ao invés de ser a auxiliadora. Lugar de submissão não é lugar de inferioridade, é lugar de bênção. Porque o seu esposo é o provedor. É o que não se preocupa, mas é o que tem o zelo de trazer para dentro de casa. Você foi chamada para cuidar do lar, para fazer da sua casa um lar. Cuidar do seu esposo e dos seus filhos. Não é proibido você trabalhar, mas o seu marido é o cabeça e você é a auxiliadora. E o marido foi chamado para amar a sua esposa, assim como o Senhor ama a igreja. Não é para viver brigando, ignorante. Chega em casa, só vê os gritos, só vive reclamando. Não tem aquele que chama come unha, você já ouviu falar? Come unha, mão de vaca. Então, amado, quando a gente está dentro da palavra, a gente vai saber honrar onde é que a gente deve honrar. Tá certo? Aleluia. Então, quando você conhece a palavra, você se firma no Senhor. E quem é insubmisso, ele é inconstante. Ele não se implanta em lugar algum. Vamos trazer para o nosso âmbito de igreja. Alguém insubmisso, ele nunca vai deixar que um pastor, que uma unção pastoral esteja sobre a vida dele. Ele nunca vai receber um conselho do pastor, porque ele é mais sábio do que o pastor. E ele nunca se planta em lugar algum. Toda igreja tem defeito. Todo lugar que ele chega, mas rapaz, aquela igreja tem um defeito, tem um irmão lá que eu não gosto dele não, nunca me dá paz. Deus me livre, me vê na rua, passa por cima e não fala. Não é isso? Aí ele fica pulando de galho em galho, igual macaco. Nunca cresce. Aí vamos dizer que você tem uma plantinha em casa, é uma planta muito bonita, cheia de flor. Aí você pega a plantinha hoje, está plantada aqui, né? Você pega ela, planta aqui. Amanhã você tira ela de novo e planta no outro canto. Aí faz assim durante um mês. Ela não vai morrer? Pronto. Alguém insubmissa é dessa forma. Ela nunca vai se plantar em lugar nenhum e vai chegar um momento que ela vai morrer espiritualmente e nem percebe. Já cauterizou a mente dela e ela não quer receber palavra de nenhum canto. Não submete a ninguém, não cresce espiritualmente. A vida é uma desgraça. Casamento destruído, família destruída, filhos destruídos, espiritualmente, naturalmente falando. Por quê? Não se submete à unção pastoral, não submete à palavra de Deus, não submete ao ambiente de igreja, porque fala que o tempo de congregar já passou, agora é nas casas, agora é só você e sua família e pronto. Mas a palavra diz que não deixemos de congregar como é costume de alguns. Amém? Mas nós devemos admoestar, fazer com que as outras pessoas também queiram congregar e estar num ambiente de comunhão. Amém? E para a gente finalizar, quem é insubmisso, querido, é uma vergonha para o evangelho. Porque se é alguém insubmisso, ele vai desonrar patrão, igreja, irmãos, família. E nunca vai influenciar de forma correta as pessoas lá fora e até os irmãos da igreja local. Então vai envergonhar o evangelho. Amém? O louvor pode subir. Aleluia. Então, querido, para a gente fechar. Tenha no seu coração, seja submisso primeiramente a quem? Ao Senhor. Segundo, às autoridades que foram instituídas por Ele. Se você está falando mal de alguma autoridade, você está em rebeldia. E é por isso que alguma área da sua vida está travada. E você precisa consertar. Amém? Aleluia. Você poderia ficar de pé nessa noite? Glória a Deus. O Senhor é bom. E Ele é bom em todo o tempo. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos por essa noite, te louvamos por essa palavra. Te louvamos porque nós sabemos que nesse lugar há pessoas com corações de honra. Sim. Com corações submissos. Pessoas, Pai, que honram primeiramente ao Senhor. E, consequentemente, vão honrar as autoridades que foram instituídas por Ti, Senhor. Nessa noite, Pai, nós oramos por todas as autoridades dessa cidade. Oramos, Pai, pela vida do nosso pastor, pela sua família. Oramos, Pai, por cada líder que se encontra dentro dessa igreja, seja qualquer líder de departamento. Nós honramos e nos submetemos a ele, Senhor.
Nós temos a vida deles como importante. Nós oramos, Senhor, pelo prefeito dessa cidade, por vereadores. Nós oramos pelos patrões de cada pessoa que se encontra aqui nesse lugar. Nós declaramos bênçãos sendo derramadas sobre eles. Nós declaramos a palavra chegando até a vida deles. Nós declaramos ele conhecendo ao Senhor e te fazendo conhecido. Nós declaramos corações de honra, corações de submissão, corações que vestem a camisa da sua igreja local e que fazem acontecer. Aleluia. Pessoas, Pai, que honram ao seu pastor, que consideram a vida dele e da sua família importante. Amém. E se submetem às direções para que as suas vidas sejam transformadas e restauradas. Obrigada, Pai, por cada pessoa que colocou os pés nesse lugar. Eu declaro crescimento espiritual sobre elas. Eu declaro um avanço sobrenatural. Declaro as tendas sendo alargadas, Senhor. Eu declaro que aquilo que eles oraram, chegando de forma rápida e eficaz, de acordo com a vontade do Senhor. Eu declaro que os desejos dos seus corações, Pai, sendo expostos para fora. Em nome de Jesus.